Fala, nação Coxa Branca, estamos aqui para falar das negociações de Lucas Ronier, que pode deixar o Coritiba ou não, e vou explicar isso porque saiu em alguns portais, tanto de torcida palmeirense quanto dos cruzeirenses aí, ontem inclusive, e que pode se encerrar hoje, e também em relação a Igor Paixão e Matheus Cunha, que o Matheus Cunha, que foi uma venda que já aconteceu, e o Igor Paixão, que tá para se concretizar e vai entrar mais uma grana nos cofres do Coritiba, e eu acredito que vai se concretizar. Pode não ser nessa janela hoje do Mundial, ou pode ser na próxima, que começa em algumas semanas. Primeiro vamos falar de Lucas Ronier, tá? Lucas Ronier, que tem sido especulado desde o começo do ano em várias outras equipes, e a galera assusta com os valores. Acho que ele não tava... Acho que é chegar no Coritiba, pegar e levar. Ano passado o Coritiba recebeu uma proposta de 8 milhões de dólares pelo Lucas Ronier, que já ia ser a maior proposta da cotação atual naquele momento, ia ser a maior proposta da história do clube, tá? Em relação ao Lucas Ronier, e não era por 100%, se eu não me engano, era 80%, e mesmo assim o Coritiba recusou. Na verdade, o Coritiba quis, mas segundo informações, inclusive do Rogério Scarioni, do meu Coritiba, foi que o próprio Lucas Ronier não quis ir, porque era para a segunda divisão da Arábia, que era um time em ascensão, que um cara muito rico estava querendo comprar jogadores para colocar na primeira divisão e fazer uma grande potência na Arábia Saudita, e acabou o Lucas Ronier falando não, que sabendo que conseguiria entregar mais ao Coritiba e que também queria ser vendido para um time de maior expressão da Europa, e sabendo o seu valor, e até assusta, né? Pensando que o Coritiba estava pensando em esconder ele lá na Arábia, só pelo valor de primeira, e o próprio atleta quis ficar para ser vendido, valorizado. E aí vamos aos fatos do momento. Muita gente na torcida tem ficado irritado com ele, que ele tá com um rendimento abaixo. Ano passado ele foi muito superior do que esse ano. Vou colocar inclusive o mapa de calor dele aqui, que inclusive mostra qual a diferença desse ano pro ano passado. Ele jogou só na direita no ano passado praticamente, e foi muito bem, e era um cara muito acionado, mas também a gente tem que ver que o Coritiba era muito dependente do Ronier, e esse ano tem sido menos dependente. Obviamente o Ronier caiu seu rendimento, só que nos últimos jogos que ele pegou um banco, ele já entrou melhor, mas muita gente desconfiada com o futebol dele, muita gente não sabe se ele vai realmente render. Não tô aqui para ficar defendendo o Ronier, mas vamos atentar aos fatos. O Ronier é um jogador extremamente jovem, gente, extremamente jovem. Ele tem bom chute de fora da área, fez vários gols assim, cria chances de gols, pode jogar como 10, pode jogar como ponta, tem velocidade também. Só que ele tem tomado algumas decisões ruins, é comum que no começo. E o Igor Paixão, no começo, não foi unanimidade. Ele tem menos jogos como profissional que o Igor Paixão. O Igor Paixão chegou a rodar no Londrina bastante, veio pro Coxa, jogou e jogou bem. Então quem sou eu para pedir calma para a torcida? Mas o Ronier é um ativo muito importante do clube. Obviamente agora ele não tá bem, mereceu ficar no banco, e se ele não render tem que ficar no banco de novo. Mas eu acho ele um jogador muito importante e tem características muito boas para ser a maior venda da história do Coritiba. Para mim isso é claro, tá? Então a gente precisa ter um pouco de calma também, de ficar pegando muito no pé do cara. O Coritiba costuma queimar muitos jogadores importantes e que pode ser vendido depois, porque, claro, a torcida tem ficado muito chateado com o desempenho do clube, mas muitas vezes a gente não tem que estar criticando principalmente os nossos ativos, os caras que estão aqui e que jogam muito mais pela camisa do que os outros que vêm de fora. Entendo a insatisfação da torcida porque ele realmente não estava jogando bem, mas acho que ele pode render muito mais e que não é pra vende logo. Não acredito muito nisso. Inclusive acho que ele pode ajudar esse ano e ano que vem numa Série A para valorizar muito mais. Vamos aos fatos aqui, tá? Em relação ao Lucas Ronier. Diante de várias especulações, isso aqui é uma informação de um site relacionado ao Cruzeiro, tá? Eles foram falar com o jornalista Marcos Eduardo, que eu não sei quem que é, do site Coritiba FC, para entender a situação do velocista, que segue sendo um dos grandes talentos do clube. O Coritiba já frisou sim, essa é a palavra do tal jornalista que desculpa, meu desconhecimento, eu não sei quem que é. O Coritiba já frisou sim que pode negociar o Lucas Ronier desde que uma proposta boa financeiramente seja oficializada atualmente. Ele perdeu titularidade e não é unanimidade dentro do plantel do time. Isso não é nenhuma novidade, então eles estão colocando isso como se o Lucas Ronier tivesse à venda a qualquer preço, e não está. Teve uma proposta perto de 30 milhões no começo do ano, mas para 100% do jogador. Acredito que o Cruzeiro, a ideia era dar 36 milhões, mas o Coritiba venderia até por esse valor, mas creio que pela metade do jogador, e eu acho que seria uma decisão mais acertada.
Mas em relação de saber condições de pagamento, eu não sei, os clubes brasileiros não estão pagando. Então, vai vender? Eu acredito que não. O Palmeiras inclusive também entrou na disputa. O Coritiba foi procurado pelo Palmeiras, que já tentou investir no jogador no começo do ano, tentando novamente, mas se assustou com os valores e está esperando, está indo atrás de outro jogador do Atlético Nacional para a reposição do Ronier. Então eles estão muito assim, investigam o Ronier, vê se dá para trazer. Ah, agora o preço está mais barato? Não tá. E volta. Eu acho que o Coritiba tem que manter o Ronier para esse ano. Ele valoriza muito mais uma Série A ano que vem. Não dá para vender menos do que imaginou vendendo no ano passado para o time árabe. Eu acho que ele vai ser uma grande venda do Coritiba, não tenho dúvida disso, na verdade. Ele vive altos e baixos, tem em relação muito ao modelo de jogo que mudou também. Os jogadores, colegas do lado mudaram também, então muita coisa mudou e o Ronier está se adaptando. Demorou um pouco mais, ele tem rendido melhor nos últimos 2 jogos que ele entrou. Um que ele entrou, estava na reserva e entrou no segundo tempo, e o outro que ele entrou como titular. Eu creio que já foram jogos melhores. Eu espero que a torcida também tenha visto isso e que não pegue tanto no pé dele, porque ele é um jogador muito importante para o Coritiba e pode render muito mais, inclusive grana. E agora vamos falar, inclusive, de Igor Paixão, tá? Igor Paixão, informação do Rogério Scarione aqui. Igor Paixão, vou ler, inclusive, a publicação do meu Coritiba. Coritiba pode faturar mais de 8 milhões de euros pelo atacante Igor Paixão. Pelo menos 2 clubes da Premier League demonstraram interesse na contratação do atacante. Um deles seria o Liverpool, de Arne Slot, treinador que levou o Paixão para a Europa, tá? Eu até achei que ele teria ido na última janela, mas não foi. O Feyenoord não pensa em vender o atleta por menos de 40 milhões e o Coxa tem 20% dos direitos. Aí eu acho que foi um baita de um acerto na época, a gente falou sobre isso, que os times da Holanda ali costumam ser bons revendedores. Isso a gente viu com vários times aí, e o Coritiba conseguiu manter 20% para uma venda futura e vai arrecadar com isso. Deve ser a maior venda em reais da história do Coritiba, 51 milhões. Eu fico muito... essa venda, principalmente falando da parte conjunta, tá? Unindo as duas vendas. Eu acredito muito que o Lucas Ronier, que o Igor Paixão vai ser vendido. Ele pode não ser vendido na janela que encerra hoje, tá? Essa janela é do Mundial, só que, se eu não me engano, em 2 ou 3 semanas. Em 3 semanas vai abrir a próxima janela, a janela oficial, que seria a janela que todo ano acontece, que é a janela de verão da Europa, que é a intertemporada deles, e daí nessa janela a gente pode ter uma venda do Igor Paixão, e acredito que vai ser vendido. Ele fez mais uma ótima temporada, ele vai ser vendido, não sei se exatamente pelo valor que o Feyenoord quer, mas muito próximo disso, eu tenho certeza. Inclusive, o time tá bem tranquilo, dificilmente vai negociar por menos daquilo que acha que vale o jogador. E o Coritiba tem conseguido muito, muito dinheiro dessa forma, com revendas, e nesse caso, ele vai ter a revenda da porcentagem e ainda vai ter o esquema de solidariedade da FIFA, que foi o mesmo que ganhou recentemente com o jogador, que inclusive o Matheus Cunha, tá? E um dado interessante que o Matheus Cunha já rendeu muita grana pro Coritiba sem nunca jogar. Vendas de Matheus Cunha rendem 10 milhões ao Coritiba. O atacante já rendeu 4 milhões de reais em negociações anteriores em 2018 e só com 1% lá, 1,3% do esquema de solidariedade da FIFA. Inclusive eu vou fazer um vídeo para amanhã, tá? Um vídeo sobre esse esquema de solidariedade da FIFA com clubes formadores. Vou explicar certinho como funciona e eu espero que vocês curtam. Vai ser um vídeo diferente aqui no canal. Pela transferência dos... vamos lá. Em 2018 o clube ganhou 1,2 milhões pela transferência do Sion para o RB Leipzig, da Alemanha. Depois, em 2021, mais 3 milhões, venda do Hertha Berlim para o Atlético de Madrid, em 2021. A transferência do Leipzig para o Hertha também, na Alemanha, não rendeu mais valores, porque na época o mecanismo de solidariedade não valia para negociações dentro do mesmo país. Essa regra mudou em 2020. Inclusive, foi muito falado sobre isso. Foi muito falado sobre isso na época que a gente achou que ele ia ganhar, que o Coritiba ia ganhar dinheiro em relação a isso, mas não ganhou. Dessa forma, o Coxa tem direito a 875 mil libras, cerca de 6,6 milhões,
A bolada, contudo, não é recebida de imediato e depende da negociação entre o Wolves e o United. O valor também vai variar de acordo com o câmbio financeiro do recebimento. Então, às vezes a negociação pode ser parcelada, pode não ser, e ele está indo para o United direto do Wolves. E aí, chegando ao final do nosso vídeo, falar o que muda no Coritiba com isso? Todo esse dinheiro vai para a Tricorp, obviamente, mas mudam algumas coisas, e vou dizer por quê. Falar, mas não estão investindo no futebol. Primeiro, o Coritiba tem feito mais investimentos do que outros clubes da Série B. Essa é a verdade. Então não chegaram grandes nomes, mas o Coritiba investiu, não dá para dizer que não. Tirou 2 jogadores de Série A e que vão ajudar no restante da temporada, coisa que nenhum time da Série B fez até agora. E a gente tem um rival aí na cidade que não está conseguindo contratar ninguém, não quer pagar, não tem dinheiro para pagar e não está se contratando. E eles precisam reforçar tanto quanto o Coritiba. Inclusive, eu acho que nesse momento eles estão precisando muito mais que o Coritiba. E o Coritiba ainda está aberto ao mercado, tá? Não foram fechadas as contratações. Nessa janela, sim, não vai contratar, mas tem algumas rodadas até a próxima janela e que vai ser a última e que precisa estar com o elenco fechado ali e tem chance ainda do Coritiba trazer pelo menos um lateral e talvez mais alguns jogadores para outras peças do campo, dependendo de lesão ou de quem está rendendo ou não está rendendo. O Coritiba está aberto ao mercado, isso é informação. Lucas de Paulo já falou isso e em vários portais já foram falados isso, que o Coritiba está aberto para qualquer possibilidade, caso precise de novos jogadores, tá? E pode acontecer. Então não está fechado o elenco. Aí entra toda essa bolada e fala, Augusto, mas a Tricorp tá investindo mal, tudo mais. Eu acho que isso daí já é outra questão. Eles têm tentado investir no clube, mas muitas vezes realmente têm investido mal. Com o Lucas de Paula chegando, eu acredito que as negociações foram de nível superior do que as antigas. Eu acredito que foram melhores contratações e melhoraram o elenco e os jogadores com mais potencial para ser titulares no Coritiba. E aí a gente entra por outro lado. Todo o dinheiro que entra de patrocínio e de venda de jogadores, uma porcentagem vai direto para a recuperação judicial e o Coritiba entra pagando em dívida. Quanto antes o Coritiba entrar esse dinheiro e pagar a dívida, para nós é melhor. Porque o Coritiba vai ter mais fluxo de caixa, vai ter mais condição de investir. E vamos lá, o Coritiba hoje, ele trabalha com tudo que entra com o clube, ele trabalha com uma parcela indo direto para pagar a recuperação judicial. Isso é fato. Fora as parcelas normais. Então, tudo que o Coritiba recebe, ele de alguma certa forma está pagando a dívida. Então, o Coritiba, a longo prazo, ele pagando essa dívida, ele vai ter muito mais fluxo de caixa e aí vai passar pela competência dos gestores aqui de contratar bem. Mas o Coritiba tem uma condição melhor financeiramente. E eu vou dizer aqui, não é para defender Tricorp e tudo mais, tem sido péssimos times, mas essa questão da dívida que a gente está conseguindo pagar e a obrigação da Tricorp, tá? Não estou dizendo que está fazendo mais que o normal, que é a obrigação deles, eles compraram, eles assumiram, eles sabiam que teriam. Eu não sei se a própria associação naquele momento poderia manter pagando, e a Tricorp está conseguindo pagar essa dívida. Pagando essa dívida, a gente vai ter muito dinheiro sobrando em caixa, inclusive do próprio investimento da Tricorp. E aí o Coritiba tem obrigação de ser mais forte no mercado, tem obrigação de ter mais ousadia no mercado e trazer nomes mais fortes. E aí acredito que já tem promessa para o ano que vem, mesmo sem a dívida estar quitada, mas com os próximos anos a dívida diminuindo e sendo totalmente quitada, muita coisa pode melhorar. Comparando em níveis diferentes, tá? O Flamengo ficou anos montando times ruins e pagando boa parte da sua dívida. O Bandeira lá, que muitas vezes foi rechaçado porque os times eram ruins e tudo mais, ele pagou boa parte da dívida, não pagou a dívida inteira, mas voltou o fluxo de caixa do clube, e o clube conseguiu, com a entrada de grandes patrocínios, conseguiu começar a formar novos super elencos. E claro, agora voltou a crescer a dívida deles lá, depende da administração, mas também está entrando muito dinheiro no Flamengo, e ele conseguiu voltar a contratar melhor, e isso é num patamar diferente, obviamente, porque o Coritiba não tem um fluxo de caixa tão grande quanto o do Flamengo, tinha uma dívida muito alta para um time que não arrecadava tanto, e agora tendo a dívida bem diminuída e até zerada, o fluxo de caixa aumenta muito e o Coritiba fica com um respiro, tanto para negociação quanto para pagar jogadores, para tudo. E fica o sinônimo de bom pagador que já vem vindo nos últimos anos ajuda a trazer jogadores, inclusive como agora, que trouxe jogadores da Série A e está qualificando seu elenco. Então acredito que vão ser boas alternativas aí para o Coritiba
essas vendas futuras aí, vai entrar muito mais dinheiro aí. E eu acredito mesmo que tem sido bom mesmo a Tricorp não fazendo grandes investimentos. Acredito que no longo prazo eles devem fazer pelas promessas, e o Lucas de Paula, eu acredito muito mais nele do que ele tem feito, porque ele é um cara que colocou dinheiro no clube e agora é presidente, é diferente do Bruno D'Ancona que estava de longe. Então é um cara que está aqui. Quando você tá lá, aquele negócio do empresário, né? Quando os olhos do empresário estão lá, o empresário está lá, o negócio vai para frente, e eu acredito muito nisso. Vai passar um pouco muito sobre a competência dele e de outros profissionais, com certeza vai, mas vontade de fazer o Coritiba crescer e não desperdiçar o próprio dinheiro, eu tenho certeza que eles têm, e acredito que toda essa movimentação diminuindo a dívida e o Coritiba conseguindo novas receitas vai ser muito melhor, e o Coritiba vai investir mais nos próximos anos, eu acredito nisso, e tô esperançoso com isso, eu espero que realmente aconteça. E aí, Nação Coxa Branca, o que você achou? Você acha que o Ronier vai? Eu acredito que o Ronier não vai nessa janela, e nem nesse ano, tá? A não ser que na próxima chegue uma proposta muito, muito boa pro Ronier ir, e aí, inclusive, acredito que pode chegar outros jogadores. E você, o que você acha dessas vendas do Coritiba? A Tricorp não vai melhorar, ano que vem não vai contratar mais? Pode colocar sua opinião aqui, e vou fazer um vídeo especialmente sobre o esquema de solidariedade da FIFA, tem vindo muito dinheiro pro Coritiba, e para explicar melhor para todos entenderem. Salve, Nação Coxa Branca, deixa o like, assiste todos os vídeos, ajuda demais meu trabalho. Tamo junto!